Ei galera, eu tardei, mas eu voltei com o quarto vídeo da série sobre a Palestina. Se você ainda não viu os 3 vídeos anteriores, eu sugiro dar uma olhada lá, até porque ajuda a situar coisas que eu vou falar aqui sem ter que ficar me repetindo muito. Esse vídeo e o próximo tratam das questões de resistência e de solução, e hoje especificamente eu quero falar das formas de luta do povo palestino, incluindo a tática do movimento BDS, aquele lá que você já deve ter ouvido falar quando algum artista vai se apresentar em Israel e aí um monte de gente manda carta pedindo para o artista não ir. De vez em quando funciona, de vez em quando o artista acha que é besteira, é exagero, e de vez em quando ele volta de Israel vendo que o BDS e o que a campanha denuncia, na verdade, são coisas muito legítimas. BDS significa boicote, desinvestimento e sanções. Então é disso que eu vou falar aqui hoje. O BDS é um movimento pela libertação e autodeterminação da Palestina, ou seja, pede as mesmas coisas que a gente pede para cada um dos nossos próprios países. Viver sem interferência externa e que os seus cidadãos sejam livres para decidir e para usufruir de direitos naquele território. Como movimento, o BDS toca uma campanha ao redor do mundo todo junto com refugiados palestinos e aliados de todas as partes, e a campanha envolve promover solidariedade com a Palestina, fazendo uma pressão não violenta para cima do Estado de Israel através de 3 coisas: o boicote do Estado de Israel e empresas israelenses envolvidas na ocupação e na violação de direitos humanos. A segunda coisa é que pessoas, grupos e até empresas parem de investir em empresas israelenses e empresas não israelenses envolvidas na violação de direitos humanos de palestinos. E esse é o eixo do desinvestimento. E a terceira coisa são as sanções, que faz parte de pressionar governos para responsabilizarem Israel pelas suas ações. A campanha existe mundialmente desde 2005 e é inspirada num movimento similar que aconteceu na África do Sul contra o apartheid. O objetivo é engajar com esses 3 eixos do BDS, boicote, desinvestimentos e sanções, até que o Estado de Israel pare de ocupar e colonizar terras árabes, no caso a Cisjordânia é uma delas, e também que Israel destrua os muros do apartheid que restringem a vida dos palestinos. A campanha também demanda direitos iguais para palestinos que vivem em território oficialmente israelense, eu falei disso já, e que Israel permita principalmente, e lembrem-se disso aqui, porque esse aqui é chave inclusive para o próximo vídeo, que Israel permita o direito de retorno de palestinos. Porque para Israel só judeus podem ter direito de retorno naquela terra. Judeus foram perseguidos, foram mortos, foram discriminados, foram refugiados, e eles devem ter sim seu direito de retorno assegurado. Mas Israel promove uma política em que somente os judeus podem voltar. Os refugiados palestinos que Israel criou desde antes mesmo da década de 40 e do Nakba não podem voltar, e muitos são parte da crise de refugiados ali no Líbano, logo ali do lado. Então é disso que o BDS trata: fim da ocupação, direitos iguais para palestinos e direito de retorno. Nem trata aqui se é solução de um Estado ou 2 Estados, trata de coisas que tecnicamente poderiam ser feitas agora, mas que o Estado de Israel se recusa a fazer. E como os palestinos em Gaza, na Cisjordânia e em Israel são sistematicamente violentados e vigiados, a coisa é bem difícil para eles. É onde o BDS entra como um movimento de solidariedade internacional e que busca fazer também mais consciência sobre o que ocorre ali, contra a propaganda forte que é promovida pelo Estado israelense e que, na boa, pinta Israel como um grande paraíso com praias lindas, comida boa, vegana e não vegana, ponte turístico, tanto religioso quanto das baladinhas top, super inclusivo e todo moderninho, e universidades super legais e modernas. Mas à custa do quê e de quem? Mas o boicote não seria um tipo de antissemitismo? Bom, na Alemanha, boicotavam negócios judeus, Então, qual que é a diferença? A gente tem que falar disso aqui também. Então, o BDS tem como alvo o Estado de Israel e não pede boicote de empresas e pessoas específicas por serem israelenses. O movimento foca nessas empresas porque elas contribuem para o poder opressor de Israel ou são negligentes com o papel de Israel na violação de direitos de palestinos. A crítica, como eu já repeti algumas vezes, é ao Estado e não a judeus. O antissemitismo é algo que oprime judeus por serem judeus, discriminando contra a etnia, e o Estado de Israel é um Estado, não é uma pessoa. Inclusive é um Estado que grita antissemitismo quando Israel é criticado, mas aceita se aliar com antissemitas e ficar calado sobre casos de antissemitismo
quando conveniente. Inclusive, tem uma quantidade razoável de artigos e colunas na internet contando de casos respectivos ao governo Netanyahu, especialmente, que tolera antissemitismo fora de Israel para não contrariar outros interesses geopolíticos e da direita extrema. Está cada vez mais comum nesse governo Netanyahu e não é só uma questão que é um governo de extrema direita governando Israel. É a política e discurso do Estado em Israel chamar tudo que contraria os interesses sionistas de antissemitismo. Então essas acusações não seriam diferentes quando o assunto é a tática e a campanha do movimento BDS. O fato é que um boicote de negócios judeus pode ser sim antissemitismo explícito, mas nem todo boicote que impacta o Estado de Israel, seus interesses e seus moradores é por si só antissemita, e a Judith Butler, no prefácio desse livro aqui, menciona isso e menciona inclusive que essa coisa de instrumentalizar a acusação de antissemitismo para reprimir a resistência à colonização de Israel, na verdade banaliza a acusação, e isso é muito perigoso quando realmente ocorre antissemitismo por aí e quando uma pessoa que é antisionista realmente entra na linha antissemita, que é algo que a gente tem que repreender sim, mas para repreender a gente tem que saber identificar. Aí o Anthony Lerman, também aqui nesse livro, fala que com isso está ficando difícil ensinar para as pessoas como identificar antissemitismo. E na verdade está invisibilizando casos reais de antissemitismo que ocorrem por aí contra pessoas e não contra um Estado. Enfim, eu tô divagando aqui. O que o Lerman fala, e eu concordo, é que simplesmente comparar o boicote da Alemanha nazista a negócios judeus com a tática do movimento BDS de denúncia do apartheid, que é feita com o intuito de pressionar o Estado israelense e não de atingir judeus especificamente, além de ignorar todo o contexto, faz isso para tentar apagar o aspecto anticolonial do BDS como vem do oprimido e não do opressor. Não que o oprimido não possa ser opressor em alguns casos também, mas nesse caso da denúncia do apartheid, é evidente que os palestinos são os mais afetados. Mas como funciona o BDS? Como eu falei, não é um boicote qualquer, é um boicote organizado e que tem surtido efeito em pressão e conscientização, mas que pode muito mais quanto mais pessoas se juntarem. Atualmente a campanha está focada no boicote a produtos da agricultura israelense, e vamos lembrar disso, galera vegana que fica elogiando o veganismo em Israel, tem produção aí em terra ocupada, para não dizer terra roubada. Só que tem mais, o BDS pede boicote também, como empresas como a SodaStream, a Rava, a HP e a Caterpillar. Essas são as campanhas com alvos delimitados, onde o movimento está jogando mais força nesse momento atual. Mas eu vou só acrescentar aqui na lista que também tem a L'Oréal, que tem um dedo gigantesco em apoiar a colonização por Israel, e a sua fábrica em Israel, na verdade, não é em Israel, fica numa vila palestina que foi ocupada na Cisjordânia, e ali eles aproveitam até da ocupação para extrair minerais do Mar Morto. Outra empresa que tem um dedo grande nesse processo é a Intel. Mas como a Intel tem praticamente um monopólio no seu setor, o BDS não julga que conseguiria tocar um boicote organizado com sucesso ali. Tem também o aspecto do boicote cultural, acadêmico e turístico. E é por isso que toda vez que alguém anuncia que vai fazer um show em Israel, lá vem Roger Waters, e vem Angela Davis, e vem Desmond Tutu, e um monte de gente pedir para não ir. Mas Sabrina, se eu quiser ir para Israel para conhecer de perto o que está rolando, então não vá para Israel, vá para Palestina. O que eu quero dizer com isso é que quando você vai de turista para Israel, especialmente pelas bandas ali de Tel Aviv, ou até mesmo Jerusalém, que são as maiores cidades turísticas, você vai ver o lado bonito e moderno que Israel quer que você veja. E aí, quando viajando, vê aqueles murões horrorosos construídos por Israel, vai olhar com aquele ar de que pena isso aqui, e ficar até repetindo mantras de que basta coexistir, sem se tocar com o que realmente está rolando e que está rolando enquanto você gasta dinheiro em Israel e tira fotinhas bonitas que enaltecem Israel. É mais difícil viajar assim porque Israel controla as fronteiras, mas recentemente até o Guilherme Boulos foi para conhecer a situação da Cisjordânia e isso foi ótimo, porque uma galera no pessoal tá precisando ver que a solidariedade com a Palestina é um princípio que não dá para abrir mão. E é isso mesmo, sem indiretas dessa vez. Pessoal, eu tô falando com você. Partido amplo tem dessas coisas de falta de consenso mesmo, mas tem que pelo menos tocar o debate, no intuito de fazer uma síntese, né? É isso, ou vai ficar esse lenga-lenga eterno aí de pessoalista defendendo o apartheid e depois todo mundo apagando fogo atrás e soltando nota atrás de nota de apoio à Palestina.
O tempo de notas e contranotas já passou. O mínimo que o partido deve fazer, se é sim majoritariamente solidário à Palestina, é levar o debate para o Congresso, votar e aí se comprometer pelo menos, no mínimo, com o BDS. Como todo boicote, o BDS tem limites, mas desde que ele seja visto como o mínimo que podemos estar fazendo, a gente já vai estar fazendo bem mais do que antes. A gente sempre repete que não tem consumo ético sobre o capitalismo e a gente fala isso no sentido que você pode até se sentir bem como indivíduo comprando de fontes mais éticas, isso vai te fazer sentir bem, mas normalmente o capitalismo só se adapta, porque a exploração através da propriedade privada dos meios de produção continua. Então realmente não tem consumo ético do ponto de vista da exploração dos trabalhadores de empresas capitalistas, mas tem como botar pressão em relação a outros fatores da produção e a fatores políticos. No caso do BDS, isso gera pressão política internacional. No caso do veganismo, como movimento político e não individual, já são menos animais sendo explorados e mortos. Já melhora, mas não é o suficiente, porque o objetivo é realmente acabar com todas as formas de exploração. O BDS também está presente no Brasil e uma das referências é o Pedro Charbel, e eu vou deixar uma entrevista dele aqui nos links. Eu gosto muito que ele fala que o BDS é um movimento político e não dogmático. Então, por exemplo, ele explica que pessoas solidárias com a Palestina, que vivem em Israel ou em vilas palestinas ocupadas por Israel, não tem muita escolha na hora do boicote, né? É como socialistas vivendo sob o capitalismo. Mas como a questão não é dogmática e sim política, isso significa que quem pode ajudar na luta pelo boicote, que ajude e que todos continuem lutando. E mais uma vez, é tipo a gente, com o socialismo, a gente sabe que não dá simplesmente para criar uma pequena ilha socialista e ficar por lá, porque o capitalismo é um sistema de totalidade. Se isolar dele não é combatê-lo, é simplesmente fugir dele. E a gente não está aqui para fugir e sim para confrontar até o fim. O povo palestino precisa da gente para denunciar o que está rolando por lá e o BDS é grande parte disso. Então dá uma força aí, conhecendo mais sobre o movimento de boicote, desinvestimento e sanções e ajude também a espalhar a mensagem de denúncia sobre essa situação toda. Antes de ir embora, eu queria agradecer todos os comentários lindos, maravilhosos e emocionantes que vocês deixaram pra mim nos comentários ali do último vídeo aqui do canal. Eu fiquei super emocionada com alguns, ver esse apoio é fantástico e eu espero continuar contando com vocês por mais 1 ano, 2 anos, sei lá. Vamos ver quanto tempo dura isso aqui. Valeu mesmo, pessoal, e até o vídeo 5 sobre a Palestina, que eu prometo que vai ser o mais polêmico de todos, mas vai ser tão pesquisado e estudado quanto todos os outros.